Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Negócio de Ação, seu podcast preferido que traz aqui a cada episódio um empreendedor para compartilhar suas histórias de sucesso, suas quedas, como levantaram e muitos insights para você que já empreende, capturar isso aí e aplicar na sua empresa, ou para você que é um entusiasta desse mundo maravilhoso do empreendedorismo. Eu vou te dar duas missões. A primeira, já pega esse link que você está vendo aqui embaixo, compartilha com toda a sua trupe por aí. A segunda missão é entrar no nosso Instagram, negócios_e_ação, que está aparecendo aqui embaixo, e já nos segue por lá. A nossa comunidade cresce a cada dia mais e mais. E não se esqueça, após esse episódio, ouça os episódios anteriores. Eu tenho certeza que você irá se surpreender com as histórias de quem já passou por aqui. E hoje não é diferente. Hoje trazemos aqui um mineiro que deixou sua terra natal para começar uma jornada profissional. Além de ser um pai dedicado, apaixonado pela sua filha, é um empresário de sucesso, à frente de duas empresas. A Alquine Soluções, especializada em recrutamento e seleção, e a Enneagrama, que utiliza a poderosa ferramenta do Enneagrama. Eu tenho certeza que você já ouviu esse termo em algum lugar, para transformar organizações e lideranças por meio da gestão emocional. Desde então, se tornou entusiasta e propagador dessa ferramenta transformadora, tanto para a vida pessoal quanto para a profissional. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória, as lições que tem para compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo, Antônio de Oliveira Neto, ou Neto, como é que a gente te chama por aqui? Acho que Neto é menos formal, né? Vamos lá. Neto, o Eric introduziu muito bem aqui, falou que você veio de Minas Gerais. Conta um pouquinho da tua trajetória, quem que é o Neto, como chegou até Londrina, conta um pouquinho do Neto CPF aí pra gente. Eric, Fernando, primeiramente quero agradecer imensamente a oportunidade, agradecer imensamente o convite de poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu sou mineiro, né, como vocês já disseram, sou lá de Manhuaçu, divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, quase 70 quilômetros já é o Espírito Santo. E eu desde sempre, olha que interessante, desde pequeno eu tinha certeza de uma coisa, eu não queria seguir carreiras convencionais. Eu não queria seguir, porque eu tenho muitas pessoas na minha família que são concurseiros, uma família de professores, e eu sempre tive a convicção que eu não queria fazer isso. E isso quebra um paradigma muito grande do mineiro, porque a família mineira, ela é ensinada desde cedo a criar seus filhos para duas áreas, medicina ou direito. Ah, é? Isso é o orgulho do filho mineiro. É isso que você dá orgulho para a família mineira, você faz medicina ou direito. E eu, quando eu fiz 18 anos, eu pedi apenas um presente, uma passagem de ida para uma cidade que ficava a 200 quilômetros da minha, para trabalhar numa empresa com vendedor de um cara que eu conheci pelo instinto MSN. Nossa! Porque eu comecei a observar uma coisa, olha que interessante. Eu comecei a olhar para os meus primos, comecei a olhar para as pessoas da minha família e comecei a perceber que quem de fato ganhava dinheiro não era quem naquele momento estava fazendo a faculdade, era quem trabalhava com vendas. Então, não é que eu estou dizendo aqui também que não é importante fazer faculdade, né? Longe disso, eu sou formado, sou professor de pós-graduação, mas não é esse ponto. Mas a habilidade principal de um bom profissional é saber se vender. Então, quando eu percebi isso, eu falei assim, ó, antes de fazer uma faculdade, eu vou trabalhar com aquilo que eu gosto, que é a área comercial. Então, eu fui para Ipatinga, que é a cidade da Uzi Minas, uma cidade bem famosa lá de Minas Gerais. Trabalho como vendedor, fiquei nessa cidade 4 anos. E aí aconteceram algumas questões na minha vida, eu comecei a namorar, me casei e a minha, até então esposa, ela tinha estudado aqui em Guarapuava. E aí recebemos a oportunidade de vir para Foz do Iguaçu, ficamos 1 ano e meio em Foz do Iguaçu, depois fomos para a Realeza, Sudoeste Paranaense, que ela passou no concurso lá. Aí depois nós fomos para Guarapuava. Guarapuava a gente ficou 8 anos e meio, foi o nosso maior período. Aí aconteceram algumas situações, a gente acabou se divorciando. Eu fui para Belo Horizonte, trabalhei... Aí você voltou para lá? Aí eu voltei, ela voltou para Minas com a nossa filha, para ficar perto da família. E eu fui para BH com a missão de expandir o Instituto Enneagrama lá na região sudeste. Nessa época você já... Desculpa, Eric. Nessa época você já trabalhava com o Enneagrama. Essa que era a pergunta. Trabalhava com o Enneagrama. Ah, tá. É que eu fiz um contexto inicial do CPF, né? Para então entrar na parte do CNPJ. Mas quando você começou vendendo, não era... Não era na área. Cara, sabe o que eu vendia? Eu visitava as empresas
e vendia para as empresas a possibilidade de constar o CPF das pessoas no Serasa. Dos clientes. Olha. Eu brincava que eu era odiado pelos inadimplentes. Eu vendia para as empresas isso. Então eu chegava aqui no podcast de vocês, na empresa de vocês, e questionava, entendia um pouquinho como é que estava a questão da inadimplência. Nós estamos falando há mais ou menos 18 anos, né? Era muito comum ter cheque, né? Era muito comum naquela época. Ter consulta. Né? O advento do cartão de crédito começava, mas as taxas ainda eram muito altas, não era tão vantajoso ainda para o empresário, apesar de ser mais seguro. Então o cheque, a promissória ainda era muito famigerada, né? A gente vendia bastante, as empresas vendiam muito na base do crediário. Então a gente Então você vendia essa consulta. Eu vendia a consulta e a possibilidade de... O Fernando foi na minha empresa, comprou e não pagou. Eu coloco o nome do Fernando no Serasa. Tá. Então eu vendia para os empresários a solução completa para fazer bacana. isso. E eu fiquei nessa empresa 4 anos. Que legal. E aí, de repente, você voltou para BH. E como surgiu, assim, vir para o Paraná de novo, assim? Foi através do Instituto? Foi através do Instituto. Como eu comentei, lá eu liderava a expansão na região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Só que aí eu recebi um convite do franqueado local, que também é franqueado em Maringá e Cianorte, Guilherme Amaral e Bernardo Amaral, são irmãos. Eles me convidaram para assumir aqui em Londrina. Londrina, no Instituto Enneagrama, só fazendo um rápido apanhado, o Instituto Enneagrama é uma franquia. Nós somos a maior empresa do mundo que trabalha com a ferramenta do Enneagrama. Então, aqui em Londrina, foi a primeira franquia, a segunda franquia do Instituto, que já opera há mais de 20 anos. Só que ela estava há 2 anos e meio parada. Depois da pandemia, aconteceram algumas questões e ela acabou ficando em stand-by. Então, eu vim com a missão de reerguer a franquia aqui. E eu sempre gostei da região norte do Paraná. Eu sempre achei uma região muito próspera, uma região... Eu brinco que Londrina, ele tem um diferencial do resto do estado. Como eu morei em Guarapuava, uma cidade extremamente conservadora, uma cidade extremamente fechada, o guarapuavano ele é desconfiado até da sombra dele. O londrinense não. O londrinense conversa. O londrinense bate papo. Então eu sempre percebi essa diferença de cultura, que a gente trabalha inclusive explicando no Enneagrama. E aí quando eu percebi isso, eu observei que Londrina seria uma boa região. Então quando eu tive o convite, eu pensei um pouquinho, mas nem titubeei muito não. Acabei aceitando a Mas você já era franqueado do Instituto? Lá em Guarapuava. Lá em Guarapuava. Em BH, e antes, antes de empreender, né, como é que foi essa questão de escolher uma coisa para você franquear? Porque quando a gente está buscando uma franquia, a gente olha lá, né? Royalties, taxa de retorno, os payback, mas você já era apaixonado por essa ferramenta? Você já conhecia, né? Ou você foi basicamente nesses indicadores? Essa aqui dá payback rápido, vou escolher essa aqui. Olha, para te ser muito sincero, Eric, eu não fazia ideia do que era payback, do que era retorno, do que era valuation, não sabia nada disso. Cara. Eu fui aprender isso depois. Mas a minha história com a franquia começa... Como eu sempre fui vendedor, eu sempre tive uma facilidade muito grande em falar em público, eu sempre tive uma facilidade muito grande de desenvolver pessoas, sempre foi um talento meu. Lá em Foz do Iguaçu, eu tive a chance de trabalhar naquela que eu considero a maior experiência da minha carreira, que eu fui gerente de contas da rede Bourbon de hotéis, que inclusive tem aqui em Londrina, começou aqui em Londrina. Eu fui gerente de contas na região sul, lá pelo Bourbon. Foi lá que eu me desenvolvi em todas as áreas da minha vida. Como eu comentei com vocês, eu fui um cara que comecei a carreira de vendedor com 18 anos, nunca tinha a mínima noção do que era administração, do que era nada, e a Bourbon foi me moldando como profissional. E isso foi me desenvolvendo de observar muitas questões do mundo corporativo que muitas vezes passa desapercebido, como, por exemplo, etiqueta, posicionamento, postura com cliente, visitas, foram muitos treinamentos que a Bourbon proporcionou. Aí um belo dia, eu estava em Foz do Iguaçu, eu estava em Guarapuava, já morando em Guarapuava, eu dava consultoria em algumas empresas. Eu desliguei do Bourbon, porque eu queria ser pai, e eu viajava de segunda a segunda, não tinha como. E eu comecei a dar consultoria na área comercial para algumas empresas de Guarapuava na área de vendas. Um belo dia um cliente me ligou e me disse assim: Neto, você consegue contratar vendedores para mim? Eu falei: consigo. Quanto você me cobra? Eu fiz um cálculo rápido de hora na minha cabeça, eu te cobro tanto. Ele falou: tá bom. Quando eu comecei a divulgar que eu estava fazendo contratação para uma empresa, outras começaram a me ligar. E aí surge a Alkine, que até então era um trabalho muito... Informal, que transformou-se numa empresa de recrutamento e seleção, que se posicionou inclusive como uma empresa de Guarapuava. Hoje está expandindo no estado todo. Acabei hoje, por exemplo, de receber pedido de empresa para
contratar pessoas em Ponta Grossa, já fiz aqui em Mandaguari, Maringá, aqui em Londrina, inclusive, etc. E aí começou o trabalho na área de recrutamento e seleção. Só que aí, olha que bacana. Em tudo que eu fazia, eu começava a perceber que as pessoas são diferentes. Quando eu ia entrevistar alguém, eu nunca podia seguir a mesma premissa de entrevista para todas as pessoas. Tinha gente que, quando eu ia fazer uma pergunta, a pessoa queria entender melhor aquela pergunta. São pessoas que nós chamamos de mais mentais. Eu não entendia termos. Você fala até no processo de entrevista mesmo, normal. Exatamente. Quando você vai bater papo com alguém, eu percebi alguma diferença. Aquelas pessoas que são mais... Vocês que são empresários, vocês sabem. Aquele funcionário que vocês têm, que você fala com ele assim, pega um copo de água para mim. Aí a primeira postura dele é, tá, mas você quer um copo com água, sem água? Você quer um copo grande, um copo pequeno? Quer que eu traga uma garrafa? Não, ele precisa de mais informações, porque ele precisa entender melhor o processo. Quer gelada, quer temperatura gelada, ambiente? Temperatura ambiente, ele pergunta. Já tem outra pessoa, que aquelas pessoas que nós chamamos de mais emocionais, que antes de você pedir para pegar uma água, ele já está trazendo aqui para você, porque ele percebeu, ele sentiu o que você precisava. E tem outra pessoa que se você falar para ele assim, traz uma água para mim, ele vai trazer o que ele entendeu que é para trazer, vai deixar aqui e ponto. E tá tudo certo, na visão dele. Exatamente. E eu percebia isso no processo de entrevista, mas eu não compreendia o porquê que isso acontecia. Aí um belo dia, conversando com um amigo meu, ele pegou e falou assim, cara, você precisa fazer o Enneagrama, pra você entender melhor isso. Eu falei, uai, o que é esse trem? Ele me apresentou pro cara que era o dono da franquia lá no momento. O cara me apresentou, explicou um pouquinho pra mim, eu fui fazer o treinamento. No meio do treinamento, eu olhei pra ele e falei assim, como é que eu faço pra comprar esse trem aqui? No meio do treinamento. Cara, são 8 sessões. Na quarta eu perguntei, bem, como é que faz pra comprar esse trem aqui? Se encantou pelo produto. Encantei-me. E aí depois que eu virei sócio dele, eu comecei a fazer o processo de formação para virar instrutor. Para virar o que nós chamamos de trainer. Até então você era um investidor. Aí Até depois... então Não, até então era aprendiz. É verdade. Eu tava tentando entender como é que funcionava tudo. Entendeu? De aprendiz ele foi para investidor. E depois ele foi nada. Exatamente. Aí eu comecei a compreender um pouco melhor sobre esse mundo. E aí eu virei instrutor. Posteriormente eu comprei a franquia 100% dele e comecei ali na região de Guarapuava, comecei a desenvolver o trabalho e nisso já vão 6 anos que eu trabalho com essa ferramenta que eu sou completamente apaixonado. A gente falou bastante de Enneagrama. Neto, explica para nós. O que é o Enneagrama? Assim, de maneira rápida, sucinta, a gente não quer estragar o curso, não quer, mas explica assim, para que serve, como funciona a ferramenta. Eu sempre gosto de fazer uma analogia bem interessante, bem simples, tá? Para explicar o Enneagrama. Primeiro ponto, o que é? O Enneagrama é uma ciência que explica o comportamento humano. E ele traz de forma muito lúdica e muito simples o que as pessoas fazem, por que as pessoas fazem e de onde vem esse comportamento. Quando nós vamos analisar um indivíduo para contratar para a empresa, para trazer aqui para o nosso negócio, para conversar, para se relacionar, para namorar, seja o que for, nós normalmente focamos apenas naquilo que a pessoa nos apresenta. Se ela é uma pessoa mais agitada, se ela é uma pessoa menos agitada, se ela é uma pessoa mais calada, se ela é menos calada, se ela é uma pessoa ansiosa ou menos ansiosa, a gente foca nisso. Só que tudo isso, Fernando, tudo isso, Eric, é consequência daquilo que acontece dentro de cada um de nós. O Enneagrama vem para explicar o porquê nós somos assim. De onde vem isso? E o principal, o que eu faço para resolver esse problema? Quer ver um exercício bem básico que eu faço? Vamos lá. Já sentiram raiva na vida de vocês? Raiva? Já. Sim. Já, né? Já. Precisaram tomar alguma decisão no momento que vocês estavam com raiva? Sim, né? Sim. Como que foi a tomada de decisão nesse momento? No impulso total, né? Exatamente. Foi uma boa decisão? Provavelmente não. É muito raro, né? E se eu disser para você que a partir do momento em que você entende o que é a raiva, que você entende de onde ela vem e você entende o benefício dela, eu garanto que você consegue tomar uma decisão baseada na raiva que ela vai ser assertiva para tua empresa, para tua vida pessoal. É isso que o Enneagrama faz. Ele explica as emoções trazendo aquilo que ela tem de bom e trazendo aquilo que ela tem de desafiador. Uma vez que eu entendo aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de desafiador, eu consigo trabalhar isso. E aí você sai da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Porque todos nós temos que ser preparados para ir além.
seja no mercado empresarial, seja na vida pessoal, nós temos que preparar para dar o próximo passo. E é isso que o Enneagrama te ajuda, a não ficar do jeito que você está hoje. Muitas pessoas me perguntam assim, o Enneagrama é para qualquer um? A minha resposta é, o Enneagrama é para quem não quer mais ser qualquer um. Porque a partir do momento que você dá um passo de olhar para dentro de você, entender a tua liderança, entender os teus desafios e entender aquilo que te sabota, aí sim você se torna alguém que é completamente diferencial no mercado. E aí eu acho que tem duas vertentes, né? Tem a primeira que a gente está falando de melhoria, no se refere ao meu eu, né? Se eu fizer o curso eu vou me entender melhor, consequentemente minhas decisões, mas e qual é a visão, por exemplo, eu vou contratar o Enneagrama para o meu time? Qual que é o benefício que o empresário espera ter quando passa, né, quando oferece treinamento para o time dele? Aí depende de quais são as dores que o empresariado está passando. Vamos lá. A maior dor é venda, né? Não tem nem falar. Perfeito. Mas quando a gente fala de dores, nós temos que entender que, de fato, a maior necessidade de toda organização é venda. Mas quando a gente vai no cerne da questão, nós temos que entender por que não está vendendo. A capacidade produtiva está esgotada. A equipe tem um bom relacionamento. O orçamento está sendo suficiente. Como as pessoas que estão na equipe de vendas, elas têm habilidades necessárias para o desenvolvimento comercial. Então a gente começa a avaliar tudo isso. Mas vamos falar especificamente dessa dor que você trouxe, que é vender mais. Se as pessoas são diferentes, se os comportamentos são diferentes, se as habilidades são diferentes, eu tenho que vender da mesma forma para todo mundo? Não, método totalmente diferente para cada um. Então a gente entra explicando para a equipe comercial como vender para determinado tipo de pessoa. E é muito interessante isso, porque na turma que eu estou rodando de Enneagrama aqui, eu tenho 2 pessoas que a empresa colocou e eles são 2 vendedores. E a empresa disse, o teu objetivo é vender mais. E aí cada vez que eu explicava um perfil dentro de sala, que eu explicava como que cada emoção se comporta, eu trazia uma dica para eles. Ó, quando você for vender para essa pessoa, conecte-se dessa forma com ela. Faça isso. Entre assim. Porque veja bem, existe uma linha muito tênue entre manipulação e persuasão. E é muito interessante nós falarmos sobre isso aqui. A linha tênue de manipulação e persuasão, ela é tênue por quê? Porque nos 2 casos você quer que a pessoa faça algo que é importante para você. Eu preciso convencer você a fazer algo que é importante para mim. Mas na manipulação, eu ignoro os teus sentimentos, eu foco apenas no meu. Então eu trago 100% para mim e te manipulo a fazer o que eu quero. Na persuasão é o oposto. Eu demonstro o quanto isso é importante para mim e o quanto isso também é importante para você e o quanto isso é importante para a organização. Então dentro do Enneagrama nós fazemos essa tríade. Quem eu sou, quem o outro é e o que a empresa precisa. Então os nossos resultados eles são confiáveis e eles são muito sólidos porque a gente atua dentro daquilo que a empresa precisa. Dentro daquilo que a organização necessita naquele momento. Então, na área comercial, esse meio é sensacional, cara. É fantástico você utilizar o Enneagrama para vendas. E até vai de frente com... Tem uma colega minha tem falado, a Larissa, você trata o cliente como você gostaria de ser tratado. Não, você trata o cliente como ele gostaria de ser tratado. Como ele necessita ser tratado. Exatamente. Você não pode tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, porque isso entra num processo extremamente desafiador, que é... Se eu sou uma pessoa mais emocional, a minha forma de lidar com o outro é no toque, é no contato, é no aconchego. E se a outra pessoa é uma pessoa mais prática, meu Deus do céu. Se você enrolar muito, ela vai embora. Nossa Deus, cara, você tá quebrando a pessoa. Eu, por exemplo, eu sou um cara extremamente prático. Eu tenho dificuldade quem conversa me tocando. E eu tenho uma frase, eu não sou touchscreen. Eu não sou touchscreen, cara, não fica me tocando. Então se a pessoa vier me tratar do jeito que ela quer ser tratada, ela vai ficar me tocando, você vai embora. Eu vou embora. E isso a gente já consegue identificar, às vezes, pelos trejeitos, olhando e tudo mais pro cliente?
Com 5 minutos de conversa, você consegue observar essas características bem rápidas e bem práticas. Isso é legal, né, Fer? Com 5 minutos de conversa, entendeu? E como é que funciona? Então, a pessoa vai lá, quantas aulas você falou que são no Enneagrama? Quantos módulos, assim, não sei se é módulo, aula, como chama? Excelente, Fernando. Nós temos 2 processos dentro do Instituto Enneagrama hoje. A turma que eu estou rodando, ela é formada por 8 encontros de 4 horas cada. Nossa, Então, 4 horas cada? Ou passa rápido. assim, tá? Nu. Eu costumo brincar que quem faz, fala. São 4 horas que passa voando, tá? Esse é o formato que a gente chama de extensivo. Só que eu tenho também, é a turma que vai acontecer agora em final de outubro, início de novembro, que nós chamamos de semi-intensivo. Aí, nesse caso, a gente faz uma imersão. Ela acontece em 2 finais de semana. Sexta, de 7 às 11 da noite. Sábado, de 9 às 5h30, 6 horas da tarde. Domingo, de 9 às 13. Caramba. Nossa, final de semana. São 2 finais de semana. Por que é importante? Porque você pega a primeira parte do treinamento e tem 1, 2 semanas para você aplicar. Você pega a segunda parte do treinamento, você tem mais um tempo para você aplicar. E a gente faz um processo muito... Não é apenas, isso é um diferencial, né? Qual que era a minha grande reclamação com relação a treinamentos quando eu fazia? Vocês já foram em treinamentos motivacionais? Já participaram? Já. É muito legal, não é? É super legal. A energia no momento é muito bacana, né? Exatamente. Aí só que no outro dia lá, já... Esse é o ponto. já acabou tudo, pelo amor. Cara, não sabe que era eu. Você sai de lá naquele lugar, era eu. sai de lá, vamos fazer acontecer e etc e tal, chega no outro dia. Aí o dia seguinte, o cara tá com a energia lá embaixo, né? Oh, céu. Chorando, o que eu vou fazer agora? E que sabe por quê? Ninguém motiva ninguém, cara. Não, a motivação vem de dentro, né? A motivação vem de dentro. A partir do momento em que você entende o que motiva as pessoas. Vocês conversam com empresários aqui diariamente, né? Então vocês já perceberam, vocês também têm empresa, vocês têm os negócios de vocês, já perceberam um ponto. Imagina que você pega toda a tua equipe de vendas e chega para eles assim, pessoal, nós precisamos melhorar o resultado esse mês. Tá? Precisamos melhorar, precisamos vender mais. E eu tive uma ideia aqui. Eu vou pegar aqui da empresa 10, você tem 5 vendedores. Os vendedores faturam ali na média 4.500, 5.000 reais por mês. Aí você tem uma ideia. Eu vou pegar aqui na empresa 25 mil reais. Eu vou dar um salário extra para vocês se vocês baterem a meta. Tem vendedor que vai sair disparado, não vai? Caramba, eu preciso desse dinheiro. Uhum. E tem cara que vai olhar e vai dizer assim, legal, tomara que a gente bata. Vai ser bacana ter 5 mil a mais. E aí quando eu falo isso, as pessoas se assustam. Mas como assim tem gente que não se motiva por dinheiro? Não se motiva por dinheiro. E é verdade. Tem gente que não se motiva por nada, né? Aí tem, sabe? Você encontra porque alguma motivação. Não é assim... Porque às vezes você quer proporcionar algo pra pessoa, mas... Nem você mesmo sabe se aquilo lá vai motivar, né? Eu não posso usar... É igual, por exemplo, falar assim, olha, eu vou dar uma viagem pra você e pro seu filho. O cara é solteiro. Fala, mas não vai motivar ele, né? Então aí a motivação é de cada um. Nem pra todo mundo é o dinheiro, né? E aí é entender isso, né, Fernando? Você entender o que é essa motivação, que é um dos principais pontos que a gente aborda dentro do Instituto Enneagrama. O que é essa motivação? Eu já vi empresas que trabalhavam apenas com compensações financeiras, única e exclusivamente. Quando a gente entrou na organização e fizemos um trabalho, porque o Enneagrama também, ele pode ser contratado pela organização para fazer um trabalho dentro da empresa. Então a gente treina só as pessoas da equipe. Aí é um processo muito mais completo, abrange entender mais, olhar o negócio como macro, compreender o todo. Quando a gente faz isso, eu já passei, e eu fiz vários treinamentos em company em Guarapuava, eu já passei por processos que a empresa só fazia investimento financeiro para compensar funcionário. E ela, vamos colocar aqui um exemplo, tá? Você pagava 10 mil reais por mês com premiação para a equipe. Se você chega para o funcionário e dá para ele o sábado, para ele não mais precisar trabalhar, ele se sente muito mais feliz do que você botar dinheiro na mesa. Muito mais feliz. Tem outros, se você chegar para ele e disser assim, você vai ter um final de semana num hotel. Qual que é um hotel legal na região aqui? Aguativa Resort. Ótimo. Você chega pro cara e fala, você vai para Aguativa Resort. Estão fazendo propaganda, mas você patrocinar a gente também. Então isso aí. Né? Então aqui, fica a dica. Eu vou te dar um final de semana nesse hotel. Para você e para tua família. O cara se sente muito mais feliz do que você botar dinheiro.
Neto, mas como assim? Todo mundo precisa de dinheiro. Talvez aquilo que o cara ganha, para ele é suficiente. Mas um final de semana para ele e para a família dele vai valer muito mais do que botar mais dinheiro na conta dele. Então, a partir do momento em que você entende profundamente o que motiva cada um e por que isso é uma motivação para a pessoa, você se torna um empresário mais assertivo. Aí imagina o clima organizacional numa empresa dessa. Imagina o índice de turnover numa empresa dessa. Quem vai querer sair? É muito raro. Você acaba quebrando esse ciclo. E já complementando as perguntas que o Fernando fez, a questão dos módulos, como que faz para quem quer entrar em contato com você, aonde acessa, como é que funciona isso daí? Existem algumas opções, né, para entrar em contato. Você pode acessar a minha página pessoal lá no Instagram, @neto.gestãodepessoas. Você pode me chamar no meu WhatsApp, que é 429-9921-4772. Então, no meu Instagram, @neto.gestãodepessoas, ou no meu WhatsApp, 429-9921-4772. Nesse momento em que você estiver comigo, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, a gente vai fazer aquilo que a gente chama de uma entrevista inicial. Porque eu preciso entender, principalmente, se é o momento de você fazer o treinamento. Se o treinamento faz sentido para você. Se dentro das suas dores, dentro da sua necessidade, nós vamos te ajudar. A partir do momento que fizer sentido, aí sim, a gente marca um café, marca um bate-papo e a gente fala um pouquinho mais sobre todo o processo e como que a gente pode resolver aquilo que está te afligindo no momento. Maravilha. Flash depois coloca o Instagram aí do Neto, mas também tem o Instagram esse aí, o do Enneagrama. Esse é da franqueadora. Da franqueadora. Da franqueadora. Também é um caminho se ir por lá. Claro, também é um caminho por lá. Seguir lá, mandar mensagem, eles acabam direcionando. Ou se não, tem o outro, @neto, como que é? Neto.gestãodepessoas, plural. Perfeito. Depois a gente coloca isso, aí. E hoje você também tem a empresa de seleção e recrutamento. Recrutamento e seleção ali. Como funciona? As pessoas te procuram, te deixam um currículo lá? Não, você vai atrás desse profissional? As empresas te procuram porque querem os profissionais mais qualificados? Porque hoje eu acho que a grande dor do mercado são achar pessoas compatíveis com as vagas e com as funções. Como funciona esse recrutamento e seleção que a tua empresa faz? Excelente pergunta, Fernando. A gente vai muito também trazendo um pouco sobre a questão comportamental. Eu acredito que o Enneagrama também te ajuda nisso. Demais da conta. Porque você consegue analisar a pessoa, o perfil dela. E não somente a pessoa, mas muitas vezes, por exemplo, você quer contratar alguém para o financeiro da tua empresa. Você precisa contratar um gerente financeiro. Quando você fala em contratar um gerente financeiro, na cabeça do empresário, muitas vezes, o processo é muito engessado. Eu quero alguém formado em A, B e C, eu quero alguém que tenha uma experiência nisso, tenha uma experiência naquilo. Com base na minha experiência com o Enneagrama, a gente modificou o processo de conversa com o empresário. Então, ao invés de eu ouvir de você apenas o que você quer no critério técnico, eu quero entender o que você quer no critério comportamental. Sabe por quê? 99% das pessoas que são contratadas por critérios técnicos são demitidas por características comportamentais. Então, se eu não entender quais são os comportamentos inerentes à sua empresa, eu não faço um bom processo. Então, a gente vai entender primeiro o que você busca e depois nós vamos buscar o candidato. Eu não atendo pessoas físicas, eu atendo apenas pessoas jurídicas. Então você me liga e fala comigo, Neto, preciso de um gerente financeiro, preciso de um vendedor, preciso de um assistente comercial, seja lá o que for. Eu vou entender o que você quer, vou te mandar um formulário, você vai preencher para mim, colocar algumas informações e eu crio a arte, lanço nas minhas redes sociais, que é da Alquine Soluções. A Alquine Soluções hoje no Instagram, ela tem em média de 50 a 60 mil visualizações por semana, então são mais de 200 mil visualizações por mês. No Facebook, a gente tem uma média de 50 mil visualizações por mês, tá? Então a gente alcança um público muito grande. Aí eu recebo os currículos, a equipe faz a primeira triagem, seleciona as melhores pessoas, fazemos uma segunda triagem, entrevistamos e entregamos para o empresário apenas 3 pessoas já selecionadas. Aí ele faz a escolha de quem ele deseja contratar para aquela... A decisão final é dele, até porque é ele que vai trabalhar junto com essa pessoa. Mas isso que você está falando é muito importante da questão do perfil. Porque o que era comum antes? A gente olhar aqui primeiro o técnico e deixar o comportamental embaixo. Até de um tempo para
pra cá, a gente deixou mais ou menos nivelado. Falar, as pessoas não é tão bom tecnicamente, mas ela é um homem, uma mulher bacana. Mas o que você está trazendo hoje aqui é para a gente deixar o perfil comportamental como prioridade e olhar um pouquinho menos as características técnicas, é isso? Porque é muito fácil você entender tecnicamente o que você busca para uma vaga, não é? É muito simples. Não é difícil isso para nenhum empresário. Qualquer pessoa que se sentar aqui, você pode perguntar: o que é importante no quesito técnico para você contratar um profissional A, B e C? O cara te fala. Agora, faça um teste, pergunte para a pessoa: e no aspecto comportamental, o que é importante? E até porque técnico você treina, comportamento você não treina. Aí, ó. Se você tiver procedimentos numa empresa ainda, né? Não, mas você não treina. Aspecto técnico, você treina, você dá curso, você paga curso pra pessoa e a pessoa se desenvolve. O comportamento não, é da pessoa. Não tem jeito. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa hiperativa e falar assim, ó, agora você vai ser meu financeiro, você vai ficar sentadinho numa sala. A pessoa vai ficar incomodada. Mas até se é uma empresa que tem os procedimentos, você fala, né, Tom, eu quero uma pessoa que siga procedimentos. Exato. Bom, não precisa fazer mais nada. Vai sentar ali, vai seguir o procedimento certinho que tem que fazer, vai executar o que tem que ser executado. Agora, veja bem, vamos um pouco além. O cara tecnicamente é impecável. Impecável. Ele tem absolutamente tudo o que você busca. Só que ele não sabe se relacionar em equipe. Não é difícil encontrar isso por aí. E aí? Você mantém um cara desse? Antigamente a gente não olhava para esse ponto. Aí estava cheio de profissionais no mercado excelentes, estavam fora do mercado de trabalho, por quê? Porque não tinha uma habilidade de se relacionar com pessoas. E algumas habilidades comportamentais também podem ser treinadas. O que não pode ser treinado, que aí é uma transformação muito maior, é aquilo que vem de caráter, né? Valores e princípios. Mas algumas habilidades comportamentais também podem ser. Mas dentro do processo de recrutamento e seleção, a gente tem que entender quais são essas habilidades para buscar o profissional correto. E aí, veja bem, por que é importante entender a empresa? Porque muitas vezes o cara que é muito comunicativo, ele tem um perfil bacana, mas não para aquela organização. Aquela organização, ela é uma cultura um pouco mais contida, ela é uma cultura um pouco mais comedida, ela precisa de pessoas mais discretas. Então um cara muito comunicativo não vai dar certo ali. Então não adianta. Agora, o oposto também acontece. A empresa é uma empresa mais jovem, mais descolada, mais tranquila, você coloca um cara que é introvertido para trabalhar lá. Não vai se adaptar. Não vai dar certo. Uma certa vez eu estava explicando dentro do Enneagrama, tem um perfil que ele é o perfil que nós chamamos de mais mental e mais introvertido de todos. Uma pessoa como essa é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de ficar te encarando nos olhos. É uma pessoa que traz um aspecto lógico em tudo aquilo que ela fala. Então, é uma pessoa extremamente concentrada naquilo que a gente chama de poder da mente. Se você olha para uma pessoa assim, você consegue imaginar um cara desse como um bom vendedor, por exemplo? Provavelmente não. É desafiador, não é? Só que eu conheci lá em Balneário Camboriú um vendedor que trabalhava numa empresa que essa empresa é composta por 6 vendedores e ele sozinho vendia o dobro de que todos os 5 juntos. Nossa. Aí você fala assim, como? É uma empresa de software para navios. Então, cara, é tecnicamente muito bom. Exatamente. É quando você vai conversar com um cara desse que é mental demais, ele entendia tão bem do produto que ele conseguia te convencer para comprar porque ele sabia tirar todas as suas dúvidas. Então, mais uma vez, nós não podemos nos prender a estereótipos que foram criados na nossa cabeça. Vendedor nasce pronto. Profissional de administração tem que ser assim. Profissional de contábeis tem que ser assim. Nós temos que abrir a nossa mente para entender o que eu preciso que essa pessoa tenha para ter sucesso no meu negócio. Quando a gente pensa nesse formato, aí entra a minha função, eu vou no mercado e capto esse profissional e levo dentro das organizações. Você citou um negócio bastante interessante, que dos processos que já utilizei, né, de traçagem de perfil, nenhum me perguntou como que é o clima dentro da sua empresa, como que é a sua equipe. Porque às vezes você tem o perfil da vaga, você tem o perfil do comportamento, mas como que é o clima na sua empresa? Como que é a sua cultura?
Pode ser que esteja tudo ok, mas sua cultura é igual o Fer falou aqui, não vai ser aderente. Você tem a melhor pessoa, com um perfil excelente, mas a sua cultura Não é, bateu, sei né? lá, Não bateu. não bate, né? Você quer ver uma pergunta que quando eu comecei a fazer para os empresários, vou fazer um exercício com vocês aqui agora. Essa pergunta que eu faço para os empresários buga a mente de todo mundo. Vocês precisam que eu contrate alguém para vocês. Uhum. Quais são os valores que você não abre mão que essa pessoa tenha para trabalhar com você? Todo mundo vai falar dos padrões. Ética. Honestidade. Mas isso aí né? Os básicos, né? Tudo, o que vem na mente é o beabá, é o Padrão arroz feijão. comum. Exatamente. Agora reflitam aqui, vamos fazer esse exercício aqui para vocês. Quais são os valores que você não abre mão que essa pessoa tenha para trabalhar com você? Beleza? Pensaram? Uhum. Agora a gente faz o oposto. Quais são os valores que você não aceitaria que essa pessoa tivesse para trabalhar com você? Putz, eu não consigo pensar em nenhum. Tá vendo? Então, é esse tipo de diferencial que a Alquine Soluções entrega. Porque a gente vai numa entrevista primeiro com o empresário. Primeiro para olhar para você. O que você busca? Por isso que eu tenho uma alegria muito grande. A Alquine ela existe há 7 anos. Eu tenho uma alegria muito grande que eu tenho 98% de recontratação. Porque eu não fico no padrão comum. Eu não fico na base simples de contratar pessoas. Eu vou no centro do problema. Eu quero entender o que você busca. Você vai lá para resolver mesmo a dor do seu Exato. cliente. A empresa que me ligou hoje, eu acabei de receber um pedido de 5 vagas. 3 para uma cidade e 2 para outra. E essa empresa já é a 5ª vez que me contrata. Então, na hora que ela me contratou para 5 vagas, eu falei, tá satisfeita, né? Gostou do meu serviço. E até nessa parte de recrutamento e seleção, vou lançar 2 perguntas aqui. Primeiro, dá diferença fazer entrevista presencial e online? Até mesmo usando, né, as ferramentas que você tem, dá diferença. E uma dica aí para os empresários que querem contratar um perfil de uma pessoa que vai trabalhar home office. O que ela tem que olhar? Vamos lá. Primeira pergunta. Se você não é um cara muito bem treinado para entrevistar pessoas, entrevistar virtualmente é um desafio. Não é? Se você não é bem treinado, é um desafio. Porque você não consegue fazer uma leitura tão forte assim. Mesmo com o advento da internet, com todas as inovações que a gente tem, nesse ponto eu sou um cara meio saudosista, sabe? Uhum. Eu prefiro sempre o presencial. Acho que tete a nada tete. substitui isso daí. Nada substitui, eu acho. Tá? Uhum. Não acho não, eu acredito piamente nisso. Uhum. Mas hoje eu faço, né? Como eu estou localizado aqui em Londrina, e eu tenho clientes do estado todo, tem muita vaga que eu faço. Mas aí eu tenho algumas técnicas, tá? Uhum. Algumas coisas bacanas. E aí a tua segunda pergunta foi o que... Uma dica, né? Aí vale uma dica para quem está nos assistindo, que ele vai entrevistar e vai contratar uma pessoa para trabalhar home office. Ele só vai contratar. Que característica que essa pessoa trabalha home office tem que ter? Legal. Avalie a característica que o teu presencial tem. Uhum. Qual que é a rotina da vaga? Tá? Existe uma rotina pré-estabelecida, você tem uma liberdade de tempo, você tem uma liberdade de horário. Estabeleça o processo do teu presencial. Leve isso para o home office. Leva essa mesma característica do presencial para o home office. Ou seja, a regra é não distinguir, então. Não. Quer ver um exemplo prático? Eu estava contratando uma pessoa para ser analista de compras de uma empresa lá de Guarapuava. E essa pessoa ia trabalhar home office. Só que para ser um analista de compras, ou seja, para ser uma pessoa que vai lidar com os processos de compra dentro de uma empresa, a organização é crucial. Sem dúvida. Aí vem uma habilidade importante que todo empresário tem que ter, trabalhe a sua sabedoria em fazer perguntas. Fuja do óbvio. Se você fugir do óbvio, o teu processo de entrevista se torna mais assertivo e mais interessante. Como que a gente faz isso? Eu fui fazer uma entrevista com um candidato e eu precisava entender se ele é um cara organizado. Uhum. Aí o que nós normalmente perguntamos? Você é um cara organizado? Sim, O que a pessoa responde? Claro que sim. Sim. Óbvio, beleza, né? Eu trabalhei aqui. Lógico, né? Eu vou jogar contra o meu time? Nem a pau, Juvenal. Entendeu? Eu vou falar que eu sou um cara organizado pra caramba. Você nunca vai conhecer um ser humano no mundo mais organizado que eu. Sim, conhece e faz parte da minha vida. Eu criei o ISO 9001, pra você ter ideia. Quando você faz a pergunta óbvia, você tem uma resposta óbvia. Sabe trabalhar em equipe? Opa! Né? Você gosta. A pessoa fala, você gosta de trabalhar em equipe? Adoro, mas tá buscando uma vaga home office. Vai ficar quietinho na casa dele, mas adoro trabalhar em equipe. Aí eu fui conversando com o cara, eu fui conduzindo a conversa e fiz a pergunta óbvia.
para essa vaga, e eu induzi a resposta. Eu falei assim, para essa vaga, nós precisamos que a pessoa seja muito organizada. Você se considera uma pessoa organizada? Muito. Nu! Eu sou o rei da organização. Durante 5 minutos, ele discorreu num assunto comigo sobre como ele era o ser mais evoluído na organização da face da Terra. Eu continuei conduzindo a conversa, aí eu falei, fulano, não vou falar o nome para não expor, né? Eu falei, fulano, se eu pegar o telefone agora, última pergunta que eu quero fazer, se eu pegar o telefone agora e ligar para a sua mãe e fizer a seguinte pergunta para ela, como é que é o nome dela? Ela falou, Dona Fulano. Eu falei, Dona Fulano, se a senhora pudesse mudar uma coisa no Beltrano que está aqui na minha frente, o que a senhora mudaria? O que a sua mãe me responderia? Beltrano, aí ele olhou para mim, ele ia pedir para eu ser menos bagunceiro com o meu quarto. Pronto, já se entregou. Aí eu olhei para ele e falei assim, uai, mas você me disse que você é organizado? Não, mas na empresa, no meu quarto não. Não, sabe qual foi a resposta dele? Eu sou organizado do meu jeito. Uai, aí temos uma dissonância aqui nessa informação. Então, quando você foge da pergunta óbvia, tanto que um grande segredo para você fazer uma boa entrevista é deixar o candidato muito confortável. Isso é essencial, pessoal. Você tem que deixar a pessoa que está fazendo a entrevista com você confortável. Porque, convenhamos, nenhum processo de entrevista é confortável. Por mais experiente que a pessoa chegue. Você está tenso. Porque você faz entrevista em 3 situações. Ou porque você vai ser promovido, ou você está empregado e está mudando de empresa, ou você está desempregado. Nenhuma das 3 situações são confortáveis para você. Tudo é o escuro, né? Tudo é o passo. Tudo é desafiador, entendeu? Tudo é difícil. Então, se o entrevistador não tiver a habilidade de fazer a pessoa se sentir tranquila lá na frente, você elimina bons candidatos simplesmente por não conseguir vê-lo se desenvolver. Eu já fiz entrevista, gente, e eu selecionei candidatos que nós não falamos uma vez sobre questão profissional. Eu conversei com um cara sobre viagem, sobre os filhos, sobre hobby, tudo sem imaginar. Por quê? Porque foi aí que eu consegui entender o comportamento dele para entrar dentro da empresa. Eu não precisava avaliar tecnicamente, porque é uma coisa que eu deixo muito claro. Eu, Neto, não sou hábil para avaliar tecnicamente uma pessoa. Você não vai fazer o cara fazer teste de Excel na tua frente. Não tem como, entendeu? A questão técnica é do empresário. A questão técnica é ele. Recentemente a gente liderou uma vaga muito específica. O meu cliente precisava de um pintor industrial. Eu não sei pintar nem um desenho num papel. Como é que eu vou entender de pintura industrial? Mas eu entendo de comportamento. Aí quando eu ia entrevistar o candidato, eu focava em entender o comportamento do cara, atrelando isso àquilo que o meu cliente precisava, e eu deixava claro para ele, agora tá aqui os 3 que atende, é com você para você entender se o cara tem questão técnica ou não. Eu sei ler currículo, mas o currículo é um pedaço de papel. O currículo aceita tudo. Aí o Neto vai descobrir o que o currículo não falou. Né? Porque o papel aceita tudo. Brilhante. Sou dinâmico, adoro resolver problemas. Aí, primeiro mês apareceram 3 problemas. Sou um cara extremamente proativo. Na primeira, o cara proativo. Na primeira, eu sou proativo. Aí você tem que falar, vamos fulano, vamos. Não, a minha proatividade é pra você me dizer o que eu preciso fazer. Aí eu minha proatividade é assim, não dá nem 6 horas, eu já tô pronto pra ir embora. Cai a caneta. Eu sou extremamente proativo, desde que você me diga a minha rotina. Desde a hora que eu peguei até a hora que eu fui embora. Então, o papel aceita tudo. É sensacional. O papel aceita tudo. É verdade, sensacional. E se você pudesse, assim, você já deu bastante dicas, assim, né, do Enneagrama pra contratar e pra mandar embora. O Neto também participa dessa tomada de decisão? Por exemplo, sei lá, Neto, você me arrumou uma pessoa que não foi legal, já aconteceu? Não foi legal, a gente se desentendeu aqui por N fatores. O que aconteceu? Você também procura entender o que aconteceu? Com toda certeza, Fernando. Não existe 100% de assertividade em nada, né? A gente, mas tratando de pessoas, né? Mas tratando por pessoas. E acontece, e aqui a gente vê 2 variáveis. Acontece da pessoa não atender a expectativa da empresa e acontece da empresa não atender a expectativa da pessoa também. Então acontece. Bem colocado. Então acontece, é normal. E aí, qual que é o grande ponto que eu trabalho na Alkine?
Durante o teu prazo de experiência com o candidato, você tem a segurança que eu refaço o processo para você sem custo algum. Entendeu? Então mandou embora. A única regra que eu coloco é: você contratou alguém, o Fernando me liga, pede um gerente comercial lá, eu faço o processo. Aí o Fernando vai me dizer: Neto, eu vou pagar R$5.000 fixo, vai ter comissão, vai ter isso, vai ter isso. Eu te pergunto tudo e você documenta isso para mim, que é a vantagem da minha empresa, você tem tudo documentado. Aí quando o candidato entra na tua empresa, você vira para ele e diz assim: não, na verdade é 5 mil, só depois de passar na experiência. Você vai ganhar 2 mil agora, você vai ter uma comissão aqui, comissão assada. Aí o cara vira para você e fala assim: não foi isso que eu combinei. Não foi isso que eu combinei. Não é isso, inclusive, que está no anúncio. Se houver uma divergência daquilo que você me passou, a tua garantia está anulada. 0. Você pode me ligar, pode falar o que for. Nós temos um acordo para isso e eu vou dizer para você, ó, não faz. Agora, o cara entrou, entregou o processo, fez tudo direitinho, mas na hora que você esperava, você precisa de outro nome, a gente faz. Agora, eu especificamente ir lá e fazer a demissão do cara, não é comigo. Aí é a empresa mesmo que faz o processo. Até porque aí foi você, na verdade, apresenta as opções para ele, né? Não é você que contrata, né? Você apresenta 3 opções. Ele pode chegar para você também e falar assim: Neto, não gostei de nenhum dos 3 que você me apresentou. É, lógico. Né? Eu preciso de mais nomes. Exatamente. Mas sabe que você me abriu uma ideia aqui? Eu vou trabalhar fazer demissão de pessoas também. Vou abrir esse leque. Entrevistas demissionais não são... na verdade, é comum para você entender, às vezes, só que ela só é de um lado quando a pessoa pede a conta. Normalmente não é essa demissional que você está cortando. Mas então, porque você tem que entender por que a pessoa está se demitindo e traçar um perfil para ver o que está acontecendo dentro daquela operação. Rapaz, o Roberto Justus tem uma fala muito interessante sobre ele entrevista isso. todo mundo. Você já viu essa entrevista dele? Já viu essa? Já. Não. O Roberto Justus, um dia num podcast, ele contou que todas as pessoas que são desligadas da empresa dele, seja por iniciativa própria, seja por iniciativa da empresa, ele faz um bate-papo com a pessoa. E ele faz eu não lembro a pergunta específica que ele faz, Eric, se você lembrar, mas era algo no sentido assim, ó: o que você acha que nós temos que melhorar aqui? Aí ele me disse assim, aí ele diz na entrevista assim: você não faz ideia de quão sincera é uma pessoa amargurada. Porque as pessoas falam tudo e é claro que você tem que conhecer a operação. Também tem que ter um filtro, né? Tá usando raiva ou não. Exatamente. Mas você pega ali, você pega uma fala ali, o cara vai falar para você por 10 minutos. Se você extrair 30 segundos produtivo de um feedback de melhoria, de uma devolutiva de melhoria, olha que chance de ouro que a tua empresa tem. Você está ouvindo a melhoria de alguém por dentro. Você está vendo alguém que estava vivendo. E é alguém que já não tem mais o medo de perder o emprego, né? Não, já saiu. Acabou, entendeu? Por isso que ele fala, era o melhor momento. Porque você chega para um profissional que está contratado dentro da tua empresa, né? O cara é teu funcionário. E você pergunta para ele: o que você acha que nós temos que melhorar? O fator medo vai dar uma recuada nele. Ainda mais se for processos que faz parte da rotina dele. Aí que ele não vai falar nada. Aí que vai ficar mais calado ainda, né? Ele não vai falar, ele vai ficar na dele. Agora a pessoa já foi mandada embora. Tá nem preocupada com nada. Entendeu? Ela vai falar exatamente o que acontece. Só que, óbvio, quando a gente diz exatamente o que acontece, nós temos que filtrar a raiva nesse ponto. Tirar o ponto raiva. Você tira a raiva, você tira a amargura, você tira a tristeza. Às vezes a decepção, né? Exatamente. A pessoa está num momento emocional abalado. Então você tira tudo isso. Mas se você pega 30 segundos ali... Mas provavelmente, até para ter essa maturidade de fazer essa entrevista, ele já sabe fazer isso. Muito, né? Nós estamos falando dos maiores empresários do Brasil, né? Não tenha dúvida. Não, e tem a maturidade de filtrar, né? Exatamente. Mas isso é uma cultura também que a gente pode implementar dentro dos nossos negócios. Ter essa frieza de ouvir as pessoas, de sentir das pessoas o que pode acontecer. E aí você começa a criar uma cultura organizacional de transparência. As pessoas acabam se sentindo seguras para trazer melhorias para você. E isso é importante demais. Toda organização precisa disso. Nenhuma empresa é perfeita. Nós somos seres humanos, cara. A gente falha. Só que a gente falha querendo acertar. Então, quando a gente ouve de alguém o que nós fizemos que não agradou a expectativa, lembra que eu falei agora há pouco. Tem candidato que não atende a expectativa da empresa, mas tem empresa que não atende a expectativa do candidato. É importante você ouvir também esse ponto aqui. Aí você expande a mente. Aí você expande o teu negócio. Aí você começa a crescer de maneira... Às vezes o cara traz melhorias pra você lá. Cara, eu tenho umas 10 melhorias aqui, mas 7 é tudo função dele. Já deveria estar fazendo, está no escopo da função e não faz.
Temos que contratar mais 5 pessoas. Tá, mas vai dividir o teu eu salário. acho que se tiver um acompanhamento melhor das vendas, então, mas é isso que eu espero de você. Sensacional. Você chega para um gerente comercial e fala, o que nós temos que melhorar? Nós precisamos estabelecer um processo de venda. Mas é isso que você tem que fazer. Muito bom, muito bom. Tá, ô Neto, bacana. Então, assim, você tem as duas empresas e consegue conciliar? Como é que uma não te atrapalha na outra? Porque, por mais que você acho que você usa muito mais o Enneagrama na tua de contratação, né, do que vice-versa. Mas como conciliar essas duas empresas? Aí tem ainda família, tem, né, vida pessoal. Como é que concilia essas duas empresas? Eu sou um cara extremamente disciplinado em tudo que eu faço. E isso me ajuda muito. Eu tenho hora para tudo. Então, eu estabeleci assim, ó, eu passei... aí é um assunto para um outro podcast. Há mais ou menos 2 anos eu sofri um burnout. Bem grande. Que eu quase pifei. E foi ali que eu entendi que ser produtivo é diferente de trabalhar muito. Certo. É totalmente diferente. Você pode ser uma pessoa que trabalha às 8 horas por dia e você ser extremamente produtivo naquelas 8 horas por dia, bem como você tem a necessidade de trabalhar 15, 16, 17 horas. O importante é você entender o que produzir de forma eficaz naquele tempo. Então hoje eu divido muito bem o meu tempo. As duas conversam muito entre si, Fernando, porque veja, um empresário que me liga para fazer uma contratação para a empresa dele, ele já me dá uma baita oportunidade de apresentar o Enneagrama. O empresário que está em sala de aula comigo fazendo treinamento de Enneagrama me dá uma baita oportunidade de ensinar, de fazer um trabalho. As duas se conversam. As duas se conversam o tempo todo. Guarapuava, por exemplo, 100% da minha carteira de clientes da Alkine treinaram Enneagrama comigo. 100% treinou Enneagrama comigo. E muitas das empresas que faziam Enneagrama comigo acabaram depois contratando a... É verdade, ainda tem essa questão, né? De você ter mais... Tipo, você tem em Guarapuava e tem aqui. Tá, e como conciliar a distância? Processo muito bem desenhado. Hoje a minha empresa ela anda muito bem sozinha, porque está tudo muito bem feito. Então existe o momento que o cliente manda o arquivo, existe o processo de criar a arte, existe o protocolo de divulgar dentro das redes sociais, é um e-mail só para receber os currículos, tem um roteiro para tudo aquilo que é feito, então é tudo muito bem desenhado, tudo muito bem tranquilo. Então a coisa anda, tá? Ela anda. Então a sede da Alkine está em Guarapuava, mas eu atendo Maringá, Mandaguari, Londrina, eu tenho um cliente de uma construtora em Guarapuava que ele contrata para o estado inteiro. Então onde eu estou eu faço o processo para a contratação dele. Para ele, né, no caso. Para ele, é tudo muito... E aí é uma coisa que a gente precisa entender também enquanto empresários, né? Processo elimina erro. Nós precisamos entender isso. Sem dúvida. Processo elimina erro. Se você organiza o teu trabalho, você acaba eliminando muita possibilidade de ter problema. E eu sou um cara que eu odeio com todas as minhas forças o tal do retrabalho. Refazer isso de recurso, né? Deus, tempo e enfim. Retrabalho é uma burrice, porque você está dando um atestado que você não foi capaz de fazer bem feito a primeira vez. Então eu odeio retrabalho. Então eu prefiro perder muito tempo desenhando o que fazer do que tem que ficar... É claro que a gente tem muitas vezes que trocar o pneu com o carro andando, né? Normal, né? Essa é a vida do empresário. Mas é muito melhor você fazer uma revisão do teu carro antes de viajar. Sim. Que você teve que trocar alguma coisa, foram consequências, foram percalços do caminho. Mas você não vai sair para viajar sem verificar se o teu carro está com o tanque cheio, etc e tal. Então eu prefiro sempre investir tempo desenhando tudo, entendendo tudo, para depois colocar em prática. Isso me dá a garantia que eu não vou ter que ficar com o trabalho. Os CEOs da Marinha falam, né? Melhor derramar suor no treinamento do que sangue no campo de batalha. Né? Sensacional. É isso aí. Muito bem colocado. Né? O livro Transformando o Suor em Ouro do Bernardinho, já leram? Não, inclusive eu já ia perguntar a dica de livro. Aí, vamos lá. Tem 2. Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, da Dale Carnegie. Esse é clássico. Esses 2 livros são para quem é líder. Já manda para mim aí, Ericão. O Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, ele conta um caso... Suor em Ouro, vamos ver aqui. Ele conta um caso extremamente interessante. O Bernardinho assume a seleção na transição da Olimpíada de 2000, né? Então ele assume em 2001
e permanece até 2014, assume o Renan Dalzotto e ele volta agora. O ciclo olímpico de 2004 até o ciclo olímpico de 2008, o Brasil disputou, salvo engano, 58 torneios. Ele foi vencedor em 48, 49 e ele foi pódio em 55, 56. Então, ou seja, o Brasil só não foi pódio em 2 torneios que ele disputou. Não me lembro exatamente a projeção, mas é mais ou menos assim. Num dos torneios, o Brasil tinha uma rivalidade muito grande com a Itália. E todo final eram os dois se batendo ali. Todo final eram os dois se batendo. Criou-se uma máxima no vôlei mundial. A Itália joga como nunca e perde como sempre. Um belo dia, o Brasil ganha da Itália uma Liga Mundial, que a Itália era amplamente favorita, e eles vão para entrevista, pós-jogo. O treinador da Itália é abatido, triste, né, com mais uma derrota. O repórter faz uma pergunta para ele. Treinador, o que fazer para você parar de perder pro Brasil? Aí o cara dá a seguinte resposta: eu não aceito treinar menos que eles, eu vou treinar mais que o Brasil. O Bernardinho chega a boca no microfone, em bom português, é ruim, hein? Aí vem a clássica frase dele: a vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. E eu levo isso muito para minha vida. É muito mais importante você se preparar para a vitória do que você ser aquela pessoa extremamente obstinada com a vitória. Porque o tempo que você investe se preparando, e o sucesso é enquanto o preparo com a oportunidade, isso te dá uma chance muito maior de ter êxito lá na frente. E isso fala muito sobre mim, tá? Sobre o meu comportamento, sobre a minha visão, mas é uma coisa que eu reverbero onde quer que eu esteja. Uma outra frase do Bernardo que me marcou demais, ele disse assim, ó: ganhar ou perder faz parte do jogo. Mas o que eu não aceito de forma alguma é que o nosso combinado não seja cumprido. Sem dúvida. Se você prometeu que você vai entregar o teu melhor no treino e você entregou 90%, não é o teu melhor. Você tem que entregar o melhor. E aí eu trago um pouco pro futebol. Eu sou... Não sei se eu posso falar. Pode, isso. pode. Eu sou vascaíno, né? Mas mineiro vascaíno, da onde saiu? Rapaz, eu ia falar assim, eu sou Galo, eu sou Cruzeiro, eu sou vascaíno. As pessoas sempre fazem essa pergunta. Mas é que o meu falecido avô, ele é de uma cidade que é divisa com o Rio. Ah, tá. E aí a paixão do Vasco veio ele, meu tio, a família tem bastante vascaíno. O Pedrinho, que assumiu recentemente a presidência do Vasco, o Vasco passou por uma reformulação esse ano e tá bem agora, né? Se Deus quiser, vamos ser campeão da Copa do Brasil. SAF aí. Veio a SAF, a SAF cagou bastante coisa, né? Fez bastante besteira lá. Mas o Pedrinho fez umas coisas legais, e uma das coisas mais interessantes que o Pedrinho fez foi uma frase dele que eu considero que tenha sido a virada de chave do Vasco. A frase dele foi: ganhar ou perder faz parte, mas nós não podemos negociar a nossa forma de jogar. E aí quando a gente olha para as organizações, ter lucro ou ter prejuízo, depender de mudança no governo, são situações que acontecem, isso faz parte. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos valores. Nós não podemos abrir mão daquilo que é o nosso propósito de fazer o que nós fazemos, daquilo que é o nosso objetivo de fazer. Por que uma organização existe? Depois que você começa a refletir sobre isso, você começa a entender qual o bem, qual o grande diferencial que você traz para a sociedade, todo o restante torna-se um acaso, torna-se qualquer coisa, porque você entende o porquê você faz isso. Então isso é um ponto também que a gente tem que olhar, que geralmente a gente não olha pra isso, né? Por que a gente existe? Sensacional. A pergunta que não quer calar. Tá feliz com o Coutinho no Vasco? Depois de domingo, sim. Depois que ele fez o gol lá do empate, nosso maior rival, o Coutinho voltou querendo demais, tá ótimo. Já valeu, só esse gol já valeu a reputação. Mas olha que legal, Fernando. Antes de sair, eu tava vendo apareceu um Reels no Instagram que me deixou animado. O Coutinho tem 3 gols de cabeça na carreira dele. Agora ele fez o 4º. Os 3 gols de cabeça que ele fez na carreira dele, o time ganhou um título depois. Aí, ó. Aí. Vai que, né? Como diria o Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar. É isso mesmo. Sensacional. Como a gente sempre fala, quando o papo é bom, voa, né? Neto, assim, vamos dar um recado primeiro pra audiência, né? Galera, vocês viram que bate-papo bacana.
quanto conhecimento. Então, para a gente continuar trazendo aqui pessoas com esse conhecimento, compartilhando essas histórias, o que a gente precisa de vocês? É o que o Eric pediu ali no começo. Compartilha o vídeo. Cara, você viu nossos cortezinhos aí, compartilha, marca as pessoas, marca o nosso podcast. A gente vai repostar. Se você tiver dica de entrevistados, de pessoas que você quer ver aqui, que você sabe que tem uma história bacana, manda pra gente ali também no Instagram, chama a gente no direct ali e fala, ó, conheço essa história, a gente tá pra trazer, né, aqui, que foi indicação de um amigo. Um ultra atleta. O cara tá na Itália, né, só pra você ter uma ideia, o cara tá na Itália agora. Ele tem que fazer em 30 dias 30 Ironmans. É um Ironman por dia. Não dá pra imaginar isso daí. Não dá, né? O cara é londrinense. E ninguém conhece o cara. Quando você para pra conversar... não que ninguém conhece, mas poucas pessoas conhecem a história do cara. Então, assim... E aí foi indicação, e aí a gente foi atrás. Ele topou vir, ele tá na Itália agora competindo. Mas assim que ele chegar, ele vai vir aqui contar a história dele. Então é isso que a gente precisa. A gente precisa do seu apoio para expandir ainda mais esse podcast. Neto, obrigado pela participação. Obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. As portas do nosso podcast estão abertas para você. O dia que você quiser voltar, que você... lida com bastante empresário, se você souber que tem uma história bacana também, chama a gente ali, compartilha com a gente quer trazer aqui também. E obrigado mais uma vez. Eu vou pedir para você se despedir aí da galera. Manda o seu recado aí, fica à vontade. Eu quero, Fernando, Eric, agradecer primeiramente o convite, a confiança de vocês. A você que teve a paciência, né, de ouvir esse bate-papo descontraído, esse bate-papo leve ao longo dessa 1 hora, desse tempo que a gente passou aqui conversando. A mensagem final que eu quero deixar para você que está assistindo a gente aqui é uma frase de Carl Jung, que é uma frase que eu considero que foi um grande divisor de águas na minha vida. A frase de Carl Jung é o seguinte: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai conduzir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Enquanto você continuar tomando as suas decisões sem saber o porquê você faz o que você faz, você vai continuar não sendo o protagonista da sua história. Então, quer tomar o controle da sua vida? Quer se tornar alguém que de fato é protagonista naquilo que você faz? Olhe para dentro de você com toda a sinceridade do mundo. Olhe para o que e como você faz. Procure se desenvolver. Leia, estude, busque informações e assuma o comando. Torne-se protagonista, que o mundo está cheio de gente nota 7. Se você evolui um pouquinho para cima, você se torna alguém que ninguém para e vai ser disputado no mercado. Sensacional. Valeu, galera. Tchau, tchau.